Bom dia, estamos hoje aqui reunidos para uma mesa redonda sobre a contribuição das religiões para a preservação do meio ambiente. Cabe-me a honra de coordenar esta mesa. Para quem não me conhece, sou Ricardo Gonçalves, missionário budista, já veterano da Nova Consciência. Eu vou chamar os dignos representantes, escalados para compor a nossa mesa. Primeiramente, tenho a honra de convocar o arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires. Por favor, venha tomar assento à nossa mesa. Em seguida, tenho a honra de convocar Mãe Rita de Cássia S. Cordeiro, representante da religião da Umbanda de São Paulo. Por favor, adentre o recinto. Em seguida, convoco o nosso amigo Virgílio Vassalo, representante da milenar tradição do povo cigano. Em seguida, convoco o venerável monge Jishohanda, da comunidade budista Soto Zenshu, da América do Sul, de São Paulo. Handa-san, dochira desu ka? Ai, kimashita. Dozo, dozo. Koshikake kudasai. Bem, como veterano de 30 anos de trabalhos acadêmicos, eu tenho uma certa experiência nesta coisa meio antipática de dirigir mesas, não? Mas calculando o tempo de que dispomos, nós teríamos cerca de 15 minutos para cada palestrante e os minutos finais ficariam para debate, perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, eu vou convocar nosso ilustre arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, para fazer seu pronunciamento. Tem a palavra. Muito obrigado. Já ver se está funcionando. Bem, o tema que nós temos é esse: contribuição das religiões para a preservação do meio ambiente. A palestra que eu terei hoje à noite é mais ou menos nesse sentido: religião e ecologia. Mas agora de manhã o assunto talvez seja mais amplo, porque são diversos que irão tomar a palavra. A minha palavra é a respeito da religião, que é a religião cristã, que está na Bíblia, para nós a palavra de Deus. E então, se eu abro a Bíblia, eu vou logo encontrando esta recomendação feita no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E logo no capítulo 1, no versículo 29, Deus criou o homem, colocou na terra, mas deu ao homem como alimento, não a carne, mas as sementes e as frutas. Disse que as árvores que produzem as sementes e que produzem os frutos servirão de alimento para o homem. Posteriormente, o homem passou também a usar os animais, mas a Bíblia coloca que naquele equilíbrio o homem deve ser muito mais vegetariano do que carnívoro. Depois, na Bíblia, nós vamos encontrar atitudes de Deus como essa, de estabelecer um ano chamado ano sabático. Para quê? É para o descanso da terra. Então, o homem pode trabalhar a terra durante 6 anos, mas o 7º ano é para deixar a terra descansar. Isto faz parte, com toda certeza, dessa preocupação de estabelecer um equilíbrio.
E eles eram realmente muito fiéis em observar estas ordens de Deus. Esta recomendação, esta ordem, a gente vai encontrá-la no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículos 10, 12. Além do ano sabático, havia também na legislação um ano jubilar. Aí era o ano todo, que não era para a gente plantar, não. É para comer aquilo que a terra produzia, espontaneamente. Não ia plantar, né, a vinha, e não ia tratar também, não. Era ano jubilar, e comer aquilo que a terra produzia. Mas o ano jubilar trazia outras recomendações e outras exigências. Se você, durante aquele período, teve que vender a sua terra para um tratamento de saúde, por exemplo, para pagar uma dívida, no ano jubilar a terra voltava para você, porque a terra era de Deus, não era das pessoas, não. Então, aquela família que recebeu a terra passava a ter direito a essa terra, um direito original. Então, se teve que alienar a terra porque contraiu uma dívida e não teve como pagar, teve que entregar a terra, quando chegasse o ano jubilar, aquela terra não ficava mais com aquele que recebeu como pagamento, mas voltava para as origens. Então, eram coisas da legislação e que mostrava bem como Deus procurava estabelecer esse equilíbrio para o seu povo. Com toda certeza, isso criava condições para que o povo hebreu pudesse continuar também a sua caminhada. Passando lá do Antigo Testamento para o Novo e do Novo para as atitudes da igreja hoje, que se considera como obrigada a seguir a palavra de Deus e a continuar essas tradições naquilo em que elas podem ser continuadas hoje. Que a palavra de Deus não é alguma coisa lá do passado, não. É para ir iluminando o caminho da gente. Então, ela tem que ser atualizada. Aquilo que Deus diz, que se aplicava antigamente, pode se aplicar hoje, quando hoje é tudo diferente. Antigamente não tinha um meio de transporte, hoje é tudo mais fácil. Antigamente não tinha uma escrita, hoje nós temos a internet, etc. Então, a palavra de Deus tem que ser atualizada. São Paulo, se fosse viver hoje, com toda certeza, ele iria usar os meios modernos de comunicação. Então, passando assim do antigo para o moderno, então nós vamos encontrar uma igreja que criou o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Para quê? Para poder atualizar a ação junto dos índios. Em que consistia essa ação quando vieram os primeiros aqui para o Brasil, os primeiros missionários? Consistia em converter o índio, para o índio ser batizado, tornar-se cristão, em abrir escolas para que aqueles meninos e indígenas pudessem receber uma boa formação cristã. A gente tem ainda aqui bem perto, não é aqui bem perto não, mas lá onde eu resido agora, em Tambacuri, todo aquele colégio, que era o colégio para as Índias, uma congregação religiosa que se dedicava a isso. Com certeza era um passo, e um passo bom, de poder ajudá-los a ter uma outra visão do mundo ou uma visão mais ampla. Mas e a visão que eles já tinham? Então, o CIMI veio trazer quase que uma revolução dentro da própria igreja, porque eram missionários que pensavam, olha, o concílio disse que em todos os povos existem sementes de verdade. Então, quais são as sementes de verdade que existem na cultura dos índios? É por aí que a gente devia começar o trabalho. Não é trazendo para eles a religião do jeito que nós praticamos e que nós achamos que está certo para nós, mas seria a gente ver o que já existe de religião no meio deles. Então, isso deve ser uma semente. Então, é a partir daí, para que essa semente possa desenvolver-se e outras sementes que talvez existam possam vir associar-se, será um enriquecimento. Então, a gente não parte do zero, mas parte daquilo que já realmente existe. Então, isso que vem lá dos Santos Padres, as sementes do verbo, que já existem, e é por aí que a gente deveria começar, então temos que descobri-las. A gente vê índio, acha que não tem nada de civilização, mas tem valores. Então, é por esses valores que se deveria começar todo esse trabalho. E ele tem grandes valores de preservação da natureza. Então, o CIMI. Além do CIMI,
surgiu mais perto de nós a CPT, Comissão Pastoral da Terra. Esse trabalho foi mais próximo, porque realmente a situação na América, especialmente no Brasil, se modificou muito. Quantos minutos tem ainda? Quantos minutos tem? 10. Já passaram 10? Passaram 5. Sim. Então ainda tem tempo suficiente. E então, diante da nova situação do Brasil, a situação dos trabalhadores rurais, a igreja sentiu a necessidade de se colocar um pouco mais do lado deles. Então, criou-se a CPT, Comissão Pastoral da Terra. E ela, então, entra numa briga muito forte, que é a briga com os proprietários de terra. Meu Deus, mas brigar com esses poderosos, nós vamos brigar de uma maneira que eles podem sentir-se até contrariados, mas não vão poder fazer nada realmente contra a gente, porque a gente não vai ofendê-los. Aí isto tem que ser dentro do espírito da não violência evangélica. A não violência evangélica faz com que você não cruze os braços. Você vai em frente, mas sabendo que você está indo em frente ao encontro de um irmão. Este irmão hoje pode estar maltratando você, pode estar impedindo você até de sobreviver, mas ele é seu irmão. Um dia ele poderá deixar de ser um agressor, um opressor, nunca deixará de ser irmão. Então, se é meu irmão, eu tenho que ir a ele como irmão, mas para mostrar a ele que a terra não é somente dele, não. Mas eu comprei essa terra, mas há tanta gente precisando dela. Então, a gente parte desse princípio que os que fazem as leis, com certeza, não iriam concordar muito. É que o direito de necessidade passa na frente do direito de propriedade. Você tem o direito de propriedade nessa terra, mas eu tenho o direito de necessidade. Eu já estou morando aqui há tantos anos, vim para aqui com minha família, não tinha ninguém, então a gente derrubou aqui, cultivou, etc. Você tem a escritura, mas eu tenho o trabalho desses anos todos. E você está podendo viver sem essa terra, e eu não. Para viver com a minha família, eu estou precisando dessa terra. Então, o meu direito de posseiro, meu direito de necessidade, agora passa na frente do seu direito de propriedade. Tomar essa defesa, essa tese, realmente levou a sofrimento muita gente aqui no Nordeste e levou à morte alguns deles. São aqueles que a gente chama dos mártires da caminhada, porque deram realmente a vida nesse sentido. Hoje à noite a gente lembrará Margarida Maria Alves, Ezequiel Ramin, tantos outros padres, leigos, homens, mulheres, católicos, evangélicos, que tiveram que dar a vida para defender a terra, de tal maneira que só o direito de propriedade não permitisse a pessoa ficar com todas as águas, com todos os rios, ficar com todas as plantas, não é? Ir derrubando para poder plantar soja, para poder criar o gado, enquanto os outros estão aí precisando de um pedacinho de terra, para quê? Para eles poderem sobreviver. Então, o CIMI e depois a CPT entraram realmente nessa briga, mas usando as armas da não violência. E por aí a coisa vai buscando esse equilíbrio social. Ao lado disso, tem a parte que me toca muito, que é a parte dos negros. Eu sou negro, a minha mãe era negra, o meu pai era descendente de português, então eu saí um negro desbotado, mas com as características de negro, né? Cabelo de negro, nariz de negro, os lábios de negro e o coração também. Né? Então, os quilombos que surgiram aqui nesse Brasil também foi a questão da terra. 3 negros que conseguiam sair da escravidão, fugir da escravidão, formavam um quilombo. O que eles iam fazer? Iam para a beira das estradas para assaltar e conseguir alimentos e armas. Quando eles conseguiam alguma coisa, e aí já o número já era um pouquinho maior, 8, 10, eles iam lá para aqueles altos que ninguém queria trabalhar, e aí eles começavam um trabalho, mas de produção de tudo. As mulheres ajudando em tudo. Então, eles faziam tudo, tinham tudo ali, tiravam tudo da terra. As roupas deles eram feitas
com o algodão que saía das lavouras deles. As mulheres, com aqueles teares antigos, faziam o pano, eu ainda conheci dessas roupas assim, tingiam aquelas peças de algodão com o que tiravam também das florestas, não é? E assim sobreviviam. Para os portugueses era uma beleza poder estourar um quilombo, porque aquilo que eles não tinham, eles só queriam cultivar a cana, eles iam encontrar ali, iam encontrar o feijão, encontrar o arroz, iam encontrar tecidos, iam encontrar artesanatos, panelas, objetos assim de barro, etc. Então, para eles, estourar um quilombo era uma dupla vantagem: recuperar os escravos que tinham fugido e poder levar todo aquele material, toda aquela produção. Então, é uma história muito importante aqui do nosso passado no Brasil, a história dos quilombos ao lado do trabalho com os indígenas. A CPT teve todo esse desenvolvimento e que continua hoje ainda o seu trabalho, talvez não de uma maneira assim tão visível, mas ela continua existindo e continua buscando todo esse esforço de um equilíbrio. Porque o importante que a gente sente como visão religiosa, como compromisso religioso nosso, é de nós não cruzarmos os braços, não ficarmos alheios à situação, mas lutarmos para que a terra possa ter aquela destinação original que foi dada por Deus. Terra não é terra de negócio, terra é terra de vida. É para que as pessoas vivam e possam sentir-se bem. Então, tudo que ela produz deve ter uma finalidade social. Aí vem a palavra do Papa João Paulo II, quando fala do sentido social da propriedade privada. Ela é propriedade, tem o proprietário, ele realmente é dono, mas ela tem um sentido, uma função social. No momento em que há pessoas que estão tendo necessidade de viver e aquele fulano tem uma propriedade tão grande que ultrapassa as necessidades dele, então o que ultrapassa fica tendo um fim social. Já não é o direito de propriedade, o direito absoluto não. Ele tem uma limitação que é a sociedade. E é nesse sentido que realmente a gente tenta contribuir como religioso para preservar o meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor bispo. Prosseguindo a nossa mesa, tenho a honra de passar a palavra ao venerável Jisho Handa, missionário da comunidade budista Soto Zenshu da América do Sul. Handa Sensei, dozo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente. Bom dia a todos. Bom dia, colegas da mesa. Professor Ricardo, que eu já conheço de longa data. Estimado também arcebispo, que tive a oportunidade de conhecê-lo ontem. Já o conhecia por outras fontes. E também colega cigano, colega também das tradições africanas, aqui presente. Meus respeitos. Eu estou com um tempo bastante exíguo também. Tem uma pessoa lá em cima me chamando que o meu tempo já acabou. Mas, de qualquer forma, eu nem comecei ainda. Vou ser bastante breve, mas vou ter que explicar alguma coisa. Uma pequena introdução também, para ver como é a visão budista em relação ao universo, em relação à vida, enfim, em relação a tudo que acontece à nossa volta, em relação à natureza ou à terra também. Diz o seguinte: existe uma antiga história acontecida na antiga China. Teria acontecido com o sexto patriarca, chamado Huineng. Diz o seguinte, que ele estava passando na frente de um mosteiro. E nesse mosteiro existia uma bandeira que tremulava. E dois monges estavam discutindo. Um monge dizia o seguinte: olha,
a bandeira está tremulando. Outro disse, não é a bandeira que está tremulando, é o vento que está se movimentando. Um falava, a bandeira está mexendo. Outro falava, não, é o vento que está mexendo. Huineng chegou e disse, não é nem a bandeira, nem o vento. Quem que tremula é a sua mente. Nós estamos falando da mente. A mente é uma coisa extremamente importante dentro do budismo. A mente talvez se aproxima numa tradução mais próxima, quem sabe numa via francesa, como aquilo que nós chamamos de espírito. Mas eu vou tratar como mente. Hegel também falava um pouco, a mente, o espírito é a mente, mas talvez seja dentro dessa visão, espírito como mente. E dentro do universo, nós atuamos o tempo todo com a mente e também com o corpo. Nós atuamos sempre de uma maneira objetiva e subjetiva. E essa é a questão. A partir desses dois elementos, subjetivo e objetivo, que eu gostaria de fazer a minha fala. Numa certa ocasião, eu também ouvi o índio contou o seguinte, e disse assim que as florestas estavam sendo devastadas. Esse índio entrou em grande depressão. Por que ele entrou em depressão? Porque na concepção espiritual desse índio, o que sustentava o céu eram as florestas. Se acabar com as florestas, o céu vai desabar. É uma relação espiritual com o mundo. Não estou fazendo, por isso nós não podemos fazer a separação entre corpo e mente. As minhas sensações, através da minha visão, através do meu ouvido, através do meu paladar, através dos meus sentidos de percepção, assim, de pele, com o lado da mente. Tudo isso modifica, a mente também acaba modificando. E tudo que existe de uma forma objetiva e de uma forma subjetiva. Esse leque que eu tenho na minha mão, onde que está? Ela está na minha mão. Eu posso dizer, se eu ver só na minha mão esse leque, quer dizer que eu não vejo na minha mente. Esse leque não está na minha mente. Mas esse leque tem que estar ao mesmo tempo na minha mão e na minha mente. Não posso separar o objetivo e subjetivo. Isso talvez seja complicado na nossa tradição ocidental. Num certo momento da nossa história, isso acabou sendo separado, aquilo que é objetivo, aquilo que é subjetivo. Dentro da nossa metodologia das ciências, sempre o sujeito e o objeto estão separados. E o sujeito tem que entender o objeto. E tenta entender o objeto de uma forma racional. Isso é a forma como nós aprendemos. Eu aprendi dessa forma também. Mas a minha capacidade racional nunca vai conseguir abarcar o mundo que está na minha frente. Toda a realidade não vai estar presente na minha mente. Isso que eu estou falando é aquilo que se refere ao meio ambiente, por exemplo. Onde está o meio ambiente? Ou a natureza? Está fora da minha mente ou está dentro da minha mente? Está fora e está dentro. Se eu sujo o meio ambiente fora, estou sujando a minha mente também. Não pode ser coisas diferentes. Não são coisas diferentes. Dentro da minha mente, dentro de um treinamento budista zen, nós temos que fazer uma limpeza interior sempre. Tentar adquirir uma pureza interior. Para isso, eu corto as ervas daninhas que acabam aparecendo na minha mente. O que são essas ervas daninhas? Todas as formas de capricho, egoísmo, toda a ignorância, toda a raiva. Eu tenho que cortar, eu tenho que podar dentro da minha mente. Amanhã cresce de novo. Todo dia eu tenho que podar.
Esse é um exercício constante. Esse exercício que eu faço dentro, eu faço fora também. Todos são importantes, todos estão presentes na minha mente. Isso independente de cultura ou de religião. Independente de cultura e religião. Nesse momento, quem está presente na minha mente são vocês, aqui na minha frente. Isso, nesse instante, nesse exato momento, dentro da minha experiência, isso, eu suponho que isso esteja acontecendo. Vocês estão na minha frente. Pode até ser que a minha sensibilidade esteja me enganando. Mas eu percebo vocês aqui. Mas vocês estão aí na frente ou na minha mente? Vocês estão na minha mente também. Não pode estar separado. Quando as coisas são separadas, as coisas terríveis acabam acontecendo no mundo. Então eu acabo dizendo, isso é meu, isso não é meu. Isso que é meu, eu conservo. Aquilo que não é meu, eu desprezo. Dentro de um entendimento budista, por exemplo, poderia dizer, vocês são meus irmãos, isso é uma verdade. Mas não somente isso, vocês e eu somos a mesma coisa. Não estamos separados. Quem separa é a mente discriminatória. A mente discriminatória acaba separando aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. E fica construindo categorias de sagrado e de profano. Mas tudo nesse mundo pode ser sagrado. Desde que eu tenha essa capacidade de fazer essa leitura. Eu acredito que tudo que existe no mundo é sagrado. Por isso, como é tudo que é sagrado, eu tenho que cuidar daquilo que é sagrado, aquilo que é bom, aquilo que está relacionado à vida. Eu estou falando da vida. Vida é uma coisa real. Eu não estou falando em dogmas. Estou falando de uma condição real, experimentada nesse mesmo momento. Isso é real. Por isso, a minha vida, nesse momento, não está separada da vida de vocês. Eu estou respirando o mesmo oxigênio que vocês, que é produzido pela mata aqui na redondeza. Eu posso dizer, essa mata toda daqui da redondeza está presente dentro de mim, está presente dentro de vocês. Organicamente, isso que está acontecendo. Se eu acabar destruindo aquilo que produz oxigênio à minha volta, eu acabo com a vida. A vida, então, ela está presente dentro de mim e fora de mim. A vida é essa capacidade de estar respirando. A vida, dito de outra forma, é a vida de agora. A vida de agora, nesse mesmo momento. A vida, cada inspiração é uma vida. Cada momento que vocês inspiram, vocês estão inspirando vida. A vida, e dessa forma vocês possibilitam também viver. Vivem por quê? Porque estão presentes num organismo maior, universal, que é a própria vida. Uma vida de uma forma espiritual, uma vida de uma forma orgânica também. O espiritual e orgânico também não são separados. Não deve ser visto como uma forma separada dentro do entendimento budista. Dentro do entendimento budista, isso não pode estar separado. Por isso, quando nós falamos em compaixão, a compaixão é aquilo que nós fazemos para alguém sem querer nada em troca. Extremamente difícil. Extremamente difícil. Faça ou não faça, depende do teu entendimento. Mas nós desenvolvemos a compaixão, porque nesse momento a sabedoria está presente. A sabedoria está presente porque eu e o meu semelhante são uma coisa só. Sou uma coisa só. Eu não posso, aqui debaixo da mesa, dar um chute na canela da minha colega. Eu não posso fazer isso aí. Se eu fizer esse tipo de coisa, dentro do mundo da interdependência, eu dei um chute na canela de todos vocês. Eu acabei ofendendo todos vocês. Acabei ofendendo o universo inteiro. Porque tudo está amarrado numa cadeia de relações.
E isso não pode ser escondido de ninguém. Tudo que nós fazemos, pensamos e falamos, acaba gerando karma. Karma quer dizer ação. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, mas está gerando alguma reação daquilo lá que estou fazendo. Por isso, nós temos que ter um cuidado muito grande, sermos autovigilantes também naquilo que nós podemos fazer, e dessa forma nós podemos atuar no mundo de uma forma presente, com a atenção plena. Se nós não fizermos isso, nós vamos fugir da nossa própria responsabilidade. Nós sempre vamos falar que o outro que é responsável. Outro que é responsável. Na cultura brasileira é bastante comum dizer a culpa é do outro. A culpa é do outro. Então, é uma forma de se safar daquela responsabilidade. Mas nós somos seres responsáveis. Muitas vezes nós temos que falar, outras vezes nós temos que calar. Calar também é um ato de extrema responsabilidade também. Falar demais também não é uma coisa muito boa. Eu também não sei porque eu estou falando tanto assim na frente de vocês. Mas eu estou cometendo uma heresia, quem sabe? Mas mesmo cometendo essas heresias, a minha tarefa hoje é tentar falar, tentando pontuar as coisas que são importantes na vida de vocês, na nossa vida, na minha vida também. Quando estou falando para todos, eu estou falando para mim também, para que isso também sirva para mim. O tempo todo dia eu tenho que lembrar disso. Quem sabe essa oportunidade de estar diante de todos é também uma forma de eu lembrar a respeito da minha própria prática. A raiva está presente dentro da minha mente, não é provocado por outro. Pode até ter sido a causa ao outro, mas a raiva nunca esteve na mente do outro, sempre esteve presente na minha própria mente. Como é que eu posso tentar resolver essa situação? O egoísmo está presente dentro da minha mente, porque eu acabo acreditando nesse ego presente aqui. Esse ego é mais importante que qualquer coisa no mundo. Esse ego, ou esse eu, tem que ser salvo. Acho que todos têm que ser salvos juntos. Isso é um voto do Bodhisattva. Todos juntos nós podemos ser salvos, que todos dependem de todos. Seria bastante estranho, de um ponto de vista budista, um ser salvos em detrimento a outros. Não é somente os budistas que vão ser salvos. Todos têm que ser salvos juntos. Essa é a maneira de se pensar em termos de budismo. Tenho mais 2 minutos. Muito obrigada. Então, mais 2 minutos, utilizando aquilo que eu deixo aqui como as palavras finais, é tentar recuperar a ideia de responsabilidade, tentar recuperar também a ideia de mente. A mente é o lugar. Na nossa vida, nosso espírito acaba enfraquecendo. Os apelos do mundo são extremamente estimulantes. Os apelos, eu quero ter um carro novo, eu quero ir comer no McDonald's, eu quero esse relógio, eu quero aquilo lá. Isso serve para tentar suprir as nossas deficiências mentais. Quer dizer, o nosso lado espiritual está extremamente debilitado. No mundo, mais ou menos, isso acaba acontecendo. Nós vivemos essa crise nesse momento. Mas, ao invés disso, quem sabe, nós podemos tentar buscar um equilíbrio. Nesse equilíbrio entre corpo e espírito. Dessa forma, nós vamos ter uma vida melhor. Nós temos que cuidar do nosso espírito, nós temos que cuidar do nosso mundo, nós temos que cuidar do nosso vizinho, tudo que está à nossa volta. Muito obrigado. Felicidade a todos. Handa Sensei, domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado, venerável mestre Handa. Prosseguindo, daremos a palavra à nossa mãe Rita de Cássia S. Cordeiro, de São Paulo, representando a tradição umbandista. Obrigada.
Bom dia a todos os nossos amigos da mesa, bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Zambi e aos nossos orixás pela nossa presença aqui hoje, por ter possibilitado que todos nós estivéssemos aqui hoje, e que eles nos abençoem nesse dia, nesses trabalhos que vão acontecer daqui até o final do dia. As religiões Afro e a Umbanda, elas não existem sem a natureza, porque a nossa tradição, ela trabalha com as energias e as vibrações da natureza. Nós, seres humanos, chegamos aqui depois que a natureza estava aí plantada. E nós é quem a desequilibramos, não é? Cada vez que nós fazemos alguma coisa que agrave, né, ou afete de forma negativa, que estrague a natureza como um todo, ou uma parte dela, então nós é que sofremos essas nossas consequências. Eu costumo dizer para as pessoas que toda ação tem uma reação, né? Então, se eu sou uma pessoa educada com as pessoas, provavelmente eu vou ter esse mesmo retorno, elas serão educadas comigo. Se eu trato bem a natureza, com certeza eu vou ter energias boas, boas vibrações me acompanhando no meu dia a dia. Há muitos anos que nós vemos em São Paulo fazendo um trabalho de conscientização ambiental, porque as pessoas hoje, no cotidiano, né, entraram no ritmo do consumo, da tecnologia, e isso é confortável. Eu sou da época que, dentro da minha tradição religiosa, aquilo que eu precisasse, eu tinha que entrar no meio da mata e buscar, e achar. Às vezes passava-se o dia inteiro andando no meio do mato para se encontrar aquilo que você podia trazer. Era aquilo que você tinha permissão de pegar e falar, é esse que eu vou poder usar. Né? Para tudo que a gente ia fazer, que nós íamos fazer, fosse um banho, fosse uma oferenda, fosse uma reza, então nós tínhamos essa obrigação. E só podíamos fazer onde nós chegássemos e soubéssemos, aqui é o lugar. Hoje em dia, com a evolução dos tempos, isso mudou muito. As pessoas hoje vão até a feira e compram ervas, vão até o mercado e compram aquilo que necessitam, e não se perguntam como aquilo foi obtido, como aquilo foi extraído, o que pode ter sido prejudicado ou o que eu vou prejudicar com aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas reclamam que passam por algum local e veem coisas colocadas nas ruas, veem coisas, objetos que a natureza não absorve, né, dentro de oferendas ritualísticas, mas a pessoa que é realmente consciente do sagrado e da importância da natureza dentro do nosso sagrado, ela preserva, ela não faz dessa forma, mesmo porque é uma agressão, né, à natureza, é uma agressão ao ser humano, determinadas coisas que se fazem. Em São Paulo, eu tiro como São Paulo porque a minha base, minha vivência toda religiosa, né, e de convivência, de moradia, é em São Paulo. E convivo com algumas partes do interior de São Paulo, mas não tão profundamente. Em São Paulo, nós conseguimos fazer espaços ecologicamente corretos, próprios para as oferendas, com manutenção, com tudo direitinho. Nós damos palestras, cursos, periodicamente, sobre a consciência ambiental, porque como é que eu posso conseguir ter, dentro de meu templo, né, a vibração pura e perfeita, por exemplo, de Nossa Mãe Oxum, quando as cachoeiras estão poluídas, estão contaminadas, e a vibração, a energia dela vem das cachoeiras.
quando as matas estão aí sendo queimadas periodicamente, estão sendo destruídas, né, devastadas aí pelo pessoal que vai lá retirar suas madeiras, retirar tudo aquilo que ele puder retirar da floresta, da mata. Então, isso entra em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele, infelizmente, ou felizmente, ele retorna para nós mesmos. Vocês podem ver que nas grandes cidades está acontecendo muitos acidentes, muitas coisas que a natureza está nos devolvendo. Quando nós vemos aí essas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que estão se acabando em chuva, em enchente. E o mais triste disso é que isso sempre acontece nas regiões onde a população é mais pobre. Porque a população mais pobre, muitas vezes, ela olha para aquele lugar e diz, eu não tenho outro lugar para fazer, eu vou fazer aqui mesmo. E seja o que Deus quiser. Né? E ela acaba agredindo a natureza de uma forma que, durante 1 ano, 2, 3, talvez não aconteça nada. Mas vai chegar uma hora que ela vai dizer, cansei de você aqui, você está me atrapalhando. E vai, né, arrumar um meio de nos expulsar. O lixo gerado pelo ser humano é muito grande. Né? É muito mais fácil eu ir lá comprar algo de plástico, de isopor, que depois eu me desfaço, mas me desfaço aonde? Né? Ainda quando as pessoas são conscientes e encaminham esses materiais para a reciclagem, ótimo. Né? Mas, geralmente, vai para a rua, vai para o esgoto, vai para os lixões, e isso acumula uma energia negativa muito grande em nosso redor. E o ser humano, por mais que a gente ache que nós somos de carne e osso e somos superiores a tudo, porque nós inventamos, nós fazemos, nós descobrimos, nós criamos, nós somos feitos de energia. E essa energia, ela é compartilhada com o nosso irmão que senta ao nosso lado, com a árvore plantada na rua da nossa casa, com um vaso de flor que nós temos, né, dentro de casa. Eu até, a hora que eu estava sentada ali, eu falei, esse arranjo precisa de água. Né? E por quê? Porque a natureza seca, ela está seca, ela está sem água, e nós precisamos, né, regar a natureza. Porque ele tem que transmitir vida, e ali a vida dele já está se esvaindo. Então, é parte de nossa vida, é parte de nossa existência, que a natureza ela seja preservada, que ela seja mantida. Porque sem ela nós não temos alimento, sem ela nós não temos vida. O planeta ele é feito de vida. Então, tudo aquilo que tem vida nos é útil. E nos é necessário. Se nós acabamos com a vida das coisas que estão ao nosso redor, nós acabamos com a nossa própria vida. Porque a única coisa que nós temos é poluição e lixo. Né? Então, temos que criar consciência, nós olharmos para dentro de nós e vermos onde podemos colaborar. Às vezes, a pessoa pega o seu carro para andar 2 quarteirões. Eu vou de carro, que é mais rápido, não vou cansar, não vou suar. Mas esses 2 quarteirões que você caminharia, você faria exercício, seu coração se fortaleceria, suas pernas ficariam mais fortes e você diminuiria a poluição. Né? Então, mas é mais confortável andar de carro. Mas não é tão saudável andar de carro. Então, nós precisamos começar a
a olhar quando nós vamos comprar, quando nós vamos fazer, observar o quanto aquilo tem de influências boas em nossa vida, enquanto aquilo tem de influências ruins. Né? E quando eu falo em nossas vidas, eu não digo simplesmente na minha, né? Mas sim num coletivo. Porque o ser humano ele tem que aprender a pensar no coletivo. Quando nós aprendemos a pensar no coletivo, nós viveremos em paz. Porque não vai haver agressões, né? Vai haver compreensão e respeito mútuo. Esse é o principal ponto que nós pregamos, né? Que tudo nesse mundo tem que estar em equilíbrio. E o equilíbrio começa dentro de nós mesmos. Tá? A minha mensagem era essa. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para tentar esclarecer. Obrigada. Muito obrigada, Mãe Rita de Cássia. Prosseguindo, tenho a alegria de passar a palavra ao meu querido fratello, meu querido irmão, Virgílio Vassalo, que representa nesta mesa a tradição milenar do povo cigano. Fratello, dozo. Bom dia a todos e bom dia a todos os meus colegas que me dão a hora, nesse momento, de estar aqui e falar em nome do nosso povo. Tudo está escrito na natureza e no universo. Os homens não inventam nada, somente descobrem. Porque tudo já existe no universo. Constroem máquinas e ignoram que são máquinas que regulam sozinhas o seu próprio mecanismo. Podem possuir dons como a clarividência ou o poder de apaziguar a dor, mas o homem ignora isso. Ignorando ao mesmo tempo que é máquina e mecânico, o homem se afasta da natureza e recorre ao artifício. E o artifício o mata pouco a pouco. E quando chega a encontrar alguém que achou novamente essas leis secretas da natureza, incluídas nesse universo, chama de feiticeiro, de macumbeiro, de não sei o que lá. Per um cigano, ele se sente parte da natureza. É como um accordo de violão. O vento, uma folha, a água, o homem, o animal. Tudo faz parte de um acordo. Sem aquela corda que vibra, o acordo sai desafinado. Gostaríamos também de expor o nosso modo de pensar, o nosso pensamento em relação à natureza. Essa história de propriedade é o homem simplesmente quem inventou, como estão dizendo os meus colegas. A terra não se pode comprar. Em vez do homem arrisca, faz, esse é meu, esse é seu, você não pode entrar na minha terra. Que minha terra? A terra é a nossa mãe, é a mãe de todo mundo. Ela nos alimenta. Nós nascemos na terra e morremos na terra. Por isso que a nossa espiritualidade é ligada às divinidades femininas, no sentido de fecundação, no sentido, a terra é uma dessas. O homem rouba a terra na terra, constrói tijolo e depois vende. Mas ele pagou a terra, esse material? Não. O cara tem dinheiro, abre uma fábrica de tijolo, de
de material extraído na terra. E depois o vende e ganha dinheiro. Gente, é preciso pensar nisso urgentemente, porque essa forma de pensar está matando esse planeta. Os elementos estão em guerra com o ser humano. A natureza, desculpa a vulgaridade, se encheu o saco do ser humano. Que só tira coisas e faz disso um poder. Quem ganha dinheiro, os construtores que vendem material de construção, isso e aquilo. Mas eles não compraram em canto nenhum, tiraram da terra. É preciso pensar seriamente nisso. É preciso que haja um novo modo de ver essa vida, de pensar nessa vida. A terra, como elemento, já deu os seus recados. Este ano, um início de terremoto foi gravado, foi registrado no Brasil, coisa que é raríssima, nunca tinha acontecido, não é? A água, com essas enchentes, está levando tudo embora. O vento com as tempestades, e o fogo, olha as queimadas, aquilo que acontece por aí. E tudo continua, parece que as pessoas não... Os nossos governantes, as pessoas que decidem, todo mundo fala em favor. Mas isso é só da boca para fora. Poucas são as atividades defensivas que defendem tudo, que defendem esse modo de ver esta vida. Mas isso o homem já fez com os povos. Quando se criou essa sociedade, começou a cortar povos. Os africanos são negros, não prestam. Zigano, então, nem se fala. Inventaram histórias sobre a gente, simplesmente porque não entendiam a nossa diversidade, não entendiam a nossa natureza, de viver junto com a natureza. A gente não gosta de cimento. Eu moro na mata. E quando desço na cidade, fico doidinho, porque não aguentam mais essa artificialidade. É tudo dinheiro. Dinheiro compra tudo. Compra o amor, compra o poder, compra tudo. No momento em que o vendedor daquela empresa de moto recebe um prêmio, porque vendeu não sei quantas motos, ninguém fala que naquele momento já morreram 5 motoqueiros atropelados, só naquele momento. Em São Paulo, é um por dia que morre, uma pessoa por dia que morre. Está tudo bem. Então, essa nossa civilização está em cima do quê? Brincadeira. As políticas são muito ambíguas. Nós pegamos lá em Aldeia. Aldeia é um lugar um pouquinho mais alto, perto de Recife. É realmente um lugar que tem uma mata maravilhosa, a Mata Atlântica, o começo, é uma coisa... É um paraíso, é o paraíso das plantas. Apareceu um cara com uma turma, ele alugava na lojinha aqui, e com os colaboradores dele, entrava na mata e começava a derrubar jaqueira. A jaqueira é uma árvore bem característica dessa área. É a coisa mais linda você ver uma jaca cair, se abrir, aquele cheiro, é uma coisa... Não sei se dá, lógico, para vocês entenderem. Bom, esse homem começou, ele constrói móveis rústicos, assim, corta as bases, faz
poltrona, sofá, tudo bem rústico, a maneira do interior, assim. Depois de um tempo que ele fica aqui, ele vai alugar outro, a 3, 4 quilômetros de distância, aluga outra loja e faz a mesma coisa. Criamos um grupo, fizemos uma queixa na prefeitura, isso aqui. Não aconteceu absolutamente nada. Disseram que a jaqueira podia ser derrubada, que tinha multa. Eu posso aguentar isso? Diga. O famoso IBAMA respondeu assim. Aí a gente vê o técnico do IBAMA conversando com esse cara botando a mão no bolso, tirando um dinheirinho. É assim que vai, se compra tudo, natureza, ar. Nos tiraram das matas para fazer o quê? Nos acusaram dos crimes mais absurdos, de ligações com o diabo. Imagina tu. Gente, no ano 2002, na cidade de Juiz de Fora, 2002 faz 8 anos, nem isso, 7 anos, alguma coisa. O Instituto Granberry, uma coisa assim, um nome assim, ligado à igreja metodista, que naquela área do Brasil é muito forte, poderosa. Organizou um evento com várias culturas, tudo previamente organizado, tinha um folhetim, isso, aquilo. A um certo momento tinha uma apresentação de um grupo de dança flamenca, cigana, e o, não sei, bispo, como se chama, pastor, enfim, o organizador se recusou, disse, não, os ciganos não vão se apresentar, porque eles são contrários à nossa ideia religiosa. Eles, nas danças deles, nós estamos vendo ligações com o demônio. Você pode aguentar uma coisa dessa? Vocês já viram um grupo de ciganos dançando? E vocês viram o diabo ali ao lado com eles? Eu não. Muito pelo contrário. Nós temos um sentido de união fortíssima. Uma das poesias da nossa literatura diz assim, juntos, juntos, e nós solo. Porque solamente juntos somos férteis. A união faz a força. E a plena sobrevivência do povo cigano se deve a essa união e aos conhecimentos técnicos em cima da natureza. Os ciganos trabalhavam o reino mineral, as pedras eram famosas. Um dos maiores joalheiros do mundo, chamado Bulgari, todo mundo conhece, é um estilista hoje, faz perfume, Bulgari. Esse foi uma família que chegou na Itália, no fim do 1800, e em língua italiana, búlgaros se fala Bulgari. Então, ficou esse nome. Hoje é um dos mais ricos, trabalha com... Agora faz perfume, isso, aquilo, agora ele não está mais... Mas isso o reino vegetal. Toda a nossa medicina está organizada, está em cima da natureza. Para um cigano, olha, se tem um dono de farmácia aqui, me desculpe, porque para o cigano, a farmácia... Dá licença, não? mais 2 minutos. Jura? Mais 2 minutos, mais 2 minutos. Então, só para vocês entenderem o nosso jeito de pensar. Então, tiraram a gente da mata, como fizeram com os africanos, com os índios, isso e aquilo, para fazer o quê? Olha aí o que estão fazendo. Ah, sim, estava terminando a história daquela representação que se recusaram a fazer dançar os ciganos, dizendo que as danças deles tinham ligações com o diabo. Não adiantou nenhum recurso legal,
absolutamente. Eu mesmo, eu sou delegado, representante do povo cigano no Nordeste, perante o governo do Estado de Pernambuco. Cada mês eu participo de uma reunião, junto com índios, com afrodescendentes, quilombola, ribeirinhos, e isso e aquilo. Se fala tanta coisa, quanta coisa se fala naquela reunião. São 2 anos que eu vou, todo mês. Você sabe que não saiu nada até agora? Nada. Olha, tem umas comunidades sem esgoto. Aqui na Paraíba tem uma grandíssima comunidade em Sousa. Vocês têm que ver como vivem. E são anos, anos e anos que antropólogos, gente como ciganos, tentam ajudar, tentam fazer, mas não acontece nada. Isso é muito grave. Mas os ciganos têm um exemplo para ser lembrado. Não sei se você sabe, mas na última Guerra Mundial, além de 6 milhões de judeus, foram mortos quase 1 milhão de ciganos. Nunca se fala disso. Quando vem aquele dia, hoje é a comemoração do povo do Holocausto judeu, nunca se fala de cigano. Nós não montamos uma indústria da memória para lembrar aquilo ruim. Nós fomos em frente. Esquecemos isso. Porque a gente não tem que olhar mais o passado, tem que olhar pela frente. É só assim que podemos ter uma visão um pouquinho mais clara desse mundo, desse nosso papel aqui, nessa terra. Mas isso podemos fazer só. Isso pode só ser feito estando junto, se respeitando. Mas o cara o negro, se não suja aqui, suja lá. O índio é idiota. O cigano é ladrão. E continua essa história. 15 dias atrás, eu tive que fazer uma intervenção com o procurador da República de Pernambuco, na cidade de Carpina. Um menino foi na escola. Daqui a pouco, os outros meninos começaram. Você é cigano, você não presta, você é ladrão. O menino chegava em casa e chorava, e ninguém entendia por quê. Depois de uns dias, ele falou, eu não vou mais na escola, porque todo mundo me faz as brincadeiras, me diz que sou um ladrão, que isso, que aquilo. Aí o pai foi reclamar com o diretor da escola, que chamou o pai da criança que agrediu. O pai da criança chegou com aquele chapéuzão, barrigão assim, a Toyota com a música toda lá, até lá em Vênus se escutava essa música. De tanto alta, porque agora é assim. Agora é mexer, o baixo ventre, música alta, é a cachaçina na mão. O povo parece que não quer outra coisa. E não adianta falar, vai no interior para ver. Bom, estou terminando. O pai chegou, não gostou de ser chamado, fingiu de nada, de noite foi na casa do cigano. Você aqui, você é um filho da mãe, foi me denunciar, mas eu acabo com você, vocês são mesmo uma raça desgraçada. O cigano, não tendo mais, era meio ignorante também, puxou a faca. Fazer o quê? Olha a faca, paf, enfiou a faca aqui. Uma pequena ferida. O cigano foi preso. E nós tivemos que ir lá para tirá-lo. Agora, se isso tivesse acontecido com outra etnia, eu queria ver. Se acontece um furto, algo desonesto, tem 10 pessoas, tem um negro e um cigano, pode ficar tranquilo que eles dois são suspeitos. Muito obrigado a vocês. Grazie, fratello. Obrigado, meu irmão Virgílio. Bem, como coordenador da mesa, cabe-me apresentar a contribuição final. E eu diria que, para nós, budistas brasileiros, este ano começa com um evento histórico muito especial. Isto porque, há poucos dias atrás,
um grupo de budistas brasileiros reunidos em Porto Alegre, entre os quais alguns ex-alunos meus, apresentaram no Fórum Social de Porto Alegre um manifesto ecobudista brasileiro. Manifesto ecobudista brasileiro, em que os budistas se pronunciam a favor de enérgicas medidas no sentido de que seja preservado o meio ambiente para evitar que ocorra uma catástrofe global. O documento é muito longo, por isso eu nem vou pensar em lê-lo aqui. Eu vou apenas fazer um rápido resumo. O documento está no meu pendrive. Se alguém quiser, poderá me apresentar aí um notebook ou um netbook e copiar do meu pendrive. Nesse manifesto, nós começamos por fazer uma homenagem toda especial ao antropólogo Claude Lévi-Strauss, falecido ano passado com 101 anos de idade. Por que homenagear o Lévi-Strauss? Porque o Lévi-Strauss foi um precursor do pensamento ecológico já nos anos 50. E também ele tinha uma forte ligação com o budismo. Ele dizia que, pelo que ele entendia, de todas as grandes religiões, a mais ecológica seria o budismo. Então, ele tinha uma grande afinidade com o budismo, a ponto de ele declarar que, se fosse obrigado a viver numa sociedade em que todos precisassem ostentar um rótulo religioso, ele não teria nenhuma hesitação em se confessar budista. Por que isto? Porque o budismo ele tem uma vocação ecológica desde suas origens. O princípio básico do budismo, pratitya samuppada, coprodução condicionada dos fenômenos, nos ensina que todos os fenômenos do universo se produzem e se destroem mutuamente através de um jogo incessante de causas e condições auxiliares. Portanto, tudo está interligado na natureza. O homem e a natureza são inseparáveis, dependem um do outro para subsistirem, né? E isto, então, faz com que o budismo tenha uma vocação ecológica. Bem, depois da homenagem ao Lévi-Strauss, nós iniciamos, eu digo nós porque eu também assinei o manifesto, né? Nós começamos por denunciar aquilo que nós chamamos de indigência política das lideranças do mundo. Nós escrevemos esse manifesto tomados de uma grande decepção pelo fiasco que foi o encontro de Copenhague pela preservação ambiental e para discutir o aquecimento global. Falou-se, não saiu nada. Ou melhor, saiu uma coisa que prestasse. Foi uma frase pronunciada pelo presidente Hugo Chávez. Hugo Chávez disse: se o clima da Terra fosse um banco, os ricos do mundo já teriam se reunido para salvá-lo, né? E ele tem toda a razão. E a gente tem acompanhado aí uma série de fóruns das chamadas potências, não é? Se o assunto é salvar banco da falência, o dinheiro sai na hora. Agora, se o assunto for resolver fome na África, ou for financiar as pesquisas para a cura da AIDS, falam, não sai absolutamente nada. Então, eu repito, se o clima da Terra fosse um banco, já teriam salvo, né? Mas é o clima da Terra, deixa para lá. O que interessa é lucro, dinheiro, né? Então, nós indiciamos isso como sendo a indigência política das elites deste sistema em que nós vivemos, né? E
A partir daí, então, nós elaboramos todo um arrazoado, fazendo uma ligação entre pensamento ecológico e pensamento budista. Então, nós temos ocasião, fazemos questão de dizer que a destruição ambiental é pura responsabilidade da civilização ocidental eurocêntrica. As outras civilizações tradicionais não têm nada com isso, né? E a culpa toda cabe à civilização ocidental eurocêntrica, criadora deste sistema capitalista industrial, né, altamente predatório, né, que está destruindo a nossa natureza, né? E há uma citação, não é, de um grande ecologista brasileiro, o José Lutzenberger, né, que ele diz que o processo de destruição da natureza começa com os grandes impérios da antiguidade que criaram imensos sistemas de irrigação para criar lavouras a grande escala e, para isso, começaram a destruir as matas. Eu vou um pouco além do Lutzenberger, né? Para mim, a destruição da natureza começa já com a civilização urbana. Como professor de história antiga que eu sou, eu tive a ocasião de ler os relatórios da arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon sobre as escavações que ela fez na cidade de Jericó, na Palestina, entre 1952 e 1956. Jericó é o assentamento urbano mais antigo do mundo, segundo a Kathleen Kenyon, e talvez seja mesmo. Mas o que ela verificou foi o seguinte, que ao lado das ruínas do assentamento urbano, né, das casas, do muro de pedra, da torre que ela encontrou lá, encontrou vestígios de florestas que foram destruídas, foram devastadas pelos primeiros povoadores, não é, de Jericó. Então, civilização urbana e floresta nunca estão juntos. Quando surge a cidade, a floresta é destruída. Lévi-Strauss já dizia isso. Lévi-Strauss também denunciava a civilização urbana como o primeiro passo para um desequilíbrio entre natureza e a cultura. Ele valorizava muito o neolítico, o período neolítico anterior à Revolução Urbana, porque ali ainda se mantinha um equilíbrio razoável entre natureza e cultura. Eu quero lembrar também um dos primeiros textos literários da humanidade, um texto mesopotâmico, sumero-babilônico, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um texto que narra as aventuras de um rei civilizador chamado Gilgamesh, rei da cidade de Uruk, e já estabelece logo de início uma relação de violência e civilização urbana. Gilgamesh, o rei, é um sujeito violento, não é, que aterroriza a cidade com as suas arbitrariedades, com as suas violências. É um grande deflorador de meninas virgens, portanto, é o terror das famílias, não é? Então, esse indivíduo é um desastre. Mas ele parte para uma série de aventuras. Entre essas aventuras, ele vai matar Humbaba. Quem é Humbaba? É uma entidade que é a guardiã da floresta dos cedros do Líbano, que é uma região do Oriente Médio tradicionalmente conhecida pela sua madeira de cedro. E o texto é muito sugestivo, porque estabelece um paralelismo entre a matança, o assassinato do guardião Humbaba e a derrubada dos cedros. O poema babilônico, não é, em cuneiforme, repete 2 ou 3 vezes. Né? Gilgamesh abateu o gigante e cortou as árvores. Abateu o gigante e cortou as árvores. Então, violência e destruição das árvores, destruição da floresta, na nossa civilização ocidental, caminham a mãos dadas. Agora, e nas outras civilizações? Eu quero dar um exemplo, antes de encerrar, o ecologista
Jared Diamond tem um livro espetacular chamado Colapso, em que analisa várias civilizações, algumas que conseguiram criar um belo equilíbrio entre meio ambiente e cultura, e outras que fracassaram e estão à beira do colapso, como a nossa. Dentre as civilizações bem-sucedidas, ele nos dá um exemplo do Japão pré-industrial, o Japão tradicional, anterior à modernização, entre o século XVII e o século XIX. Ele descreve o Japão tradicional como sendo uma civilização que conseguiu criar um sistema de silvicultura, ou seja, administração de florestas, pelo qual cada árvore derrubada para servir para construção ou combustível, seja lá o que for, teria obrigatoriamente de ser reposta. Isto faz com que ainda hoje o Japão, entre as grandes nações industrializadas, seja o que tenha o melhor e mais preservado sistema de florestas. Quando você voa por cima do Japão, saindo da área urbana, você só vê florestas, você só vê mata, exceto nos altos picos das montanhas. Além da silvicultura, o Japão pré-moderno também conseguiu desenvolver um sistema bastante eficaz de controle populacional, de modo que o crescimento populacional era zero, ou quase zero, não é? Então, não havendo excesso de população humana, também não havia devastação da natureza, a natureza ficava razoavelmente bem preservada. Agora, com o encontro com o Ocidente, adotando a indústria, a revolução industrial vinda do Ocidente, mas o sistema capitalista, babau, acabou-se o equilíbrio. O Japão hoje é um dos países mais poluidores do planeta, inclusive é o grande vilão, não é, responsável pela matança indiscriminada das baleias. Não é? Então, com esse exemplo do Japão pré-moderno, como sociedade que conseguiu manter por 300 anos um equilíbrio razoável entre natureza e cultura, não é, eu encerro a minha fala, a minha intervenção. Muito obrigado a todos. Bem, esta mesa redonda começou 20 minutos atrasadas. Eu devia ter já terminado 5 minutos antes para ceder a mesa ao grupo que vai dar sequência aos trabalhos. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu não quero encerrar o trabalho sem debate, eu irei fazendo debate até que me avisem. Por favor, o grupo que continuar os trabalhos, que vai falar sobre tarô, quando estiverem prontos para começar, por favor, venham me avisar, que eu não quero entrar no tempo de ninguém, né? Eu encerrarei imediatamente, mas enquanto for possível, queremos fazer o debate. Então, por favor, quem quiser se pronunciar sobre o que foi aqui dito, há um microfone aqui diante do palco, venham ao microfone, se apresentem, né, e deem seu recado o mais breve possível. Né? Por favor, a pergunta aqui ao Dom José Pires, ele vai saindo, mas... Olha, eu queria primeiramente parabenizar aqui o Dom José Pires aqui pela palestra dele. Em nome de Dom José Pires, nós parabenizamos toda a mesa. A sua foi excelente, viu, companheiro? A criminalização contra os ciganos, contra pobres, contra companheiros do MST continua. Vivemos numa democracia, mas continua a discriminação e no chicote. Companheiro, eu vou fazer aqui uma pergunta aqui ao senhor. É sobre porque o agronegócio, me parece, hoje é o grande vilão, é o que desmata, em nome de governabilidade governamental, em nome de trazer dinheiro, divisas para o país,
eles passam essa lógica que é econômica, que tem que ser, tem que exportar, sem respeitar critérios, envenenando a terra. E minha pergunta não está na hora de se pensar numa lógica econômica diferente para o mundo todo? Essa é a minha pergunta para o senhor. Infelizmente, vivemos sob a ditadura do econômico, fazendo uma analogia com a sociedade indiana tradicional, era como se vivêssemos sob a ditadura dos vaixas, dos produtores, não é? Ou fazendo analogia com uma empresa, é como se vivêssemos sob a ditadura do contador. O contador é que tem a última palavra em tudo. Então, temos que mudar esse sistema de civilização, que as civilizações tradicionais colocavam o econômico lá embaixo e não lá em cima. As lideranças das civilizações tradicionais eram as pessoas que se consideravam ou atuavam como líderes espirituais da comunidade, né? E não como produtores econômicos. Então, abaixo a ditadura da economia. Essa seria a minha palavra. Bom dia, meu nome é Breno. Eu queria parabenizar pela brilhante exposição de todos, né? E, realmente, foi muito oportuna a colocação da cidade como elemento que desconecta o ser humano da natureza. De fato, isso que o senhor falou, que sente quando está no meio urbano, né? Completamente tomado de cimento, mas era essa a colocação que eu tinha a fazer, de como realmente as cidades elas são estruturas feitas para desconectar-nos da natureza. A própria estrutura dos nossos prédios públicos, a forma que eles utilizam pouco, por exemplo, a iluminação natural, e que é extremamente dependente da energia elétrica, não é? A própria ausência nas nossas cidades de meios alternativos, que facilitem os meios alternativos de transporte, como a ausência de ciclovias nas cidades. Então, talvez seja a hora da gente observar como o espaço físico, ele ajuda, pode ser benéfico a conectar-nos com a natureza, ou ele pode ser estruturado de maneira a desconectar-nos com essa natureza. E, enquanto atuantes, como cidadãos, que devemos buscar que esse espaço ele seja modificado, que as novas construções elas venham a se inspirar cada vez mais nas ecovilas, elas venham a dar possibilidade de uma utilização mais racional dos recursos naturais e de uma inter-relação mais ecológica com o meio. É isso. Algum companheiro de mesa quer se pronunciar? Quer dizer algo? Quer dizer algo? Ele já falou tudo. Bem, então, como coordenador da mesa, eu me faço até certo ponto porta-voz do nosso querido arcebispo que teve que retirar-se. A própria tradição bíblica faz uma ligação entre violência e civilização. É interessante ler os capítulos 1 a 11 do livro Gênesis, que não é nem judaísmo e nem cristianismo. É a história das origens que é dirigida a toda a humanidade e se refere a toda a humanidade. Ali nós temos, num determinado momento, a genealogia dos criadores de civilização. Aparecem alguns personagens, eu lembro apenas dois. Nimrod, o fundador de cidades, o criador da civilização urbana. Tubal-Caim, o pai da metalurgia, não é? Agora, que personagens são esses? São todos descendentes de Caim, o primeiro assassino. Veja que interessante, não é? A tradição bíblica faz com que a civilização nasça do assassinato, nasça da violência. Esse assunto é muito bem desenvolvido por um antropólogo francês, René Girard, que no livro Violência e Sagrado analisa todas essas ligações, né, entre os textos sagrados e a questão da violência. É interessante essa equação, não é? A civilização nasce da violência, não é, do primeiro assassinato. É uma coisa que faz pensar.
Bem, não havendo mais quem queira se pronunciar, eu não quero mais avançar no horário, não é, dos companheiros que farão o próximo trabalho. Agradeço a presença de todos, a começar pelos companheiros da mesa, e dou por encerrado o trabalho dessa mesa. Muito obrigado a todos.